Oi, eu sou Caetano Galindo, tradutor literário, escritor de uma coisinha ou outra, aqui ao colar. Recentemente autor de uma peça de teatro chamada Ana Lívia, que estreou em 2023 em São Paulo, no Sesc Consolação, com direção de Daniela Thomas e o elenco composto por ninguém menos que Beth Coelho, Georgette Fadel e Yara Janra em alguns dias. Fiquei muito feliz com esse convite do Pessoal Temporal para vir aqui falar alguma coisa sobre tradução literária, sobre teatro, sobre a articulação entre essas duas coisas também. Eu, ao longo de décadas já em que eu trabalho com tradução literária, pude trabalhar com romances, com contos, com poesia, com canção e também com teatro. Trabalhei com projetos diferentes de teatro, com a ópera do Mendigo, do John Gay, um texto em inglês do começo do século XVIII, e também com um volume chamado Rock and Roll e Outras Peças, de Tom Stoppard, que eu publiquei na Companhia das Letras. A ópera do Mendigo foi pela editora aqui da Federal do Paraná. Dois projetos muito distantes, muito afastados, que, no entanto, têm uma similaridade, que foi o fato de que eles foram ambos pensados como projetos de meio de caminho. Não foram projetos de livro, para ser exclusivamente lidos, mas também não foram feitos sob encomenda, a um pedido específico de uma companhia para uma montagem. Foram projetos feitos para ficar no livro, mas com a capacidade de ir ao palco, com a capacidade de serem ditos. Foram projetos todos feitos e relidos e revisados em voz alta, por exemplo, aqui em casa. Eu gosto muito desses lugares de meio de caminho, e a gente vai ter que voltar a falar disso aqui. Uma coisa que muito me interessa nessa trajetória de tradutor de teatro, de tradutor de literatura, é um curioso processo meio que de outramento. Traduzir literatura é aprender a apagar a tua própria voz, ou usar a tua própria voz no que ela tem de mais competente, talvez, no intuito de ser outra pessoa, ser outra voz, ser outro autor, ser outro texto. É se entregar a esse processo em que você, de certa forma, sai da atenção e entrega essa atenção o mais plenamente que você conseguir a um outro texto, a um outro autor. Há, na verdade, um teórico da tradução chamado Hirsch Levy, que tem uma imagem muito conhecida no pessoal que estuda a tradução, que é de que o tradutor é, de fato, o equivalente de um ator no palco. Porque se você está assistindo a Beth Coelho fazendo Esperando Godot, se você esquecer que ela é a Beth Coelho, pessoa que você conhece, de que talvez você pode até ter informações biográficas, ou se você esquecer que naquele momento ela é o Didi, na peça, o jogo não vai funcionar. Você precisa manter as duas noções vivas na tua consciência, de que é uma pessoa que está fingindo ser outra pessoa, e essas duas coisas é que geram a tensão do jogo, da representação e do pacto teatral. Pois bem, para o Levy, o pacto tradutório não é diferente. Você precisa ter a consciência da presença de quem traduziu, do tradutor, da tradutora, mas também a consciência de que essa pessoa está se apagando em nome de um livro original. Se você esquecer um desses dois lados, você não está jogando direito. Você está ou esquecendo que a tradução é uma camada posterior de texto, ou esquecendo que o livro original existe, né? Você precisa manter esses dois lugares em mente. E estar nesse lugar como tradutor é uma posição complexa, e precisamente por ser complexa, uma posição, eu acho que muito produtiva, muito interessante. É legal transitar nesse espaço, é muito interessante, muito pouco egóico e muito feliz como forma de relação com outros artistas, com outros textos, com outras vozes, com outras palavras. Para mim foi muito curioso, na hora que eu fui escrever a Ana Lívia, o quanto esse treinamento, esse convívio com outros escritores, outros textos, outras vozes, foi se manifestando no que para mim de repente pareceu uma facilidade muito maior do que eu teria ousado imaginar para conceber outras vozes, outras consciências, muito especificamente vozes, porque, sei lá, talvez outros autores funcionem de outras maneiras, né? Mas para mim se tratava muito mais de criar discursos, de como elas falavam, o que elas diziam, como elas se interrompiam, como elas se irritavam, como elas passavam uma por cima da outra. E esse projeto de dar voz a essas vozes, de manifestar essas pessoas e deixar elas existirem com uma espécie de autonomia muito curiosa em relação ao que eu mesmo tentava, sei lá, planejar ou elaborar para elas, para mim só pôde existir, só pôde ser como foi graças a esse treinamento, não só no teatro. Eu não só me envolvi com a companhia BR-116, que montou a Ana Lívia, mas recentemente também nos últimos anos, com os Ultralíricos, a companhia do Felipe Hirsch,
para a qual eu escrevi coisas, escrevi cenas, elaborei, ajudei a elaborar já 3 espetáculos diferentes, e pude participar desse processo de escrever e ver o texto indo à cena, indo à boca dos atores e das atrizes, mas não só aí, mas também nesse processo de aprender a se outrar, a se transformar em outra pessoa e a dar voz a essa pessoa através de você. Quando você pode treinar isso durante anos com personagens ricos, densos, profundos, complexos, criados por escritores milhões de vezes mais competentes do que eu, isso acaba gerando uma espécie de, sei lá, aula de alongamento. Você passa anos fazendo isso e você não pode deixar de afiar um pouco as suas ferramentas. Você não pode deixar de se ver num lugar um pouquinho mais capaz, um pouquinho mais, entre muitas aspas, competente para fazer isso, para se colocar nessa posição de canalizar quase mediunicamente, outras vozes, outras consciências e outros personagens. Eu fico muito feliz, muito agradecido aos acasos, aos desencontros e encontros que me permitiram chegar a esse lugar de ter agora recentemente esse envolvimento mais direto com o teatro, seja nos Ultralíricos, seja com a BR-116, depois de ter passado pela árdua, mas divertidíssima escola da tradução literária e da incorporação através da minha voz e dos meus parcos recursos, de outras vozes, outras consciências, outros personagens. Eu acho que, por mais que eu não tivesse pensado nisso desse jeito ao longo de todos esses anos, eu posso dizer hoje que durante 20 e tantos anos como tradutor literário, eu estava também me preparando para ser autor de teatro.